Gente, se liga só, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 5 indicadores baseados na DRE e no balanço patrimonial. Não é indicadores básicos que todo mundo passa para você na internet, como preço sobre valor patrimonial, preço sobre lucro. Não, é baseado nessas informações natas, que vêm da essência de uma empresa. Tudo de forma simples e fácil. Então, se você não sabe nada sobre investimento, continua nesse vídeo aqui, que é algo simples que você vai aprender. E eu vou te falar tudinho até o final. Bora! Fala rapaziada, Isaac Veneruti na área. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre isso que eu te falei mesmo. Indicadores baseados na DRE, demonstrações de resultado do exercício, e também balanço patrimonial. Tudo especificado ali sobre o patrimônio que aquela empresa tem. Parece até algo mais complicado. É um assunto mais técnico? É, mas são assuntos interessantes e eu vou tentar fazer de algo bem simples, falar de uma forma bem simples aqui, para você ou qualquer pessoa que não sabe sobre investimento entender. Beleza? Eu vou dar uma acelerada para esse vídeo não ficar longo e não ficar chato para você. Então pega uma caneta, um lápis na mão e anota tudinho. Bora! Primeiro indicador é o ROI, é isso mesmo, Return on Equity. De uma forma grosseira, explicando em português, seria basicamente retorno sobre o patrimônio. Esse indicador ele se utiliza de duas fontes de informação, que é a DRE e também o balanço patrimonial. Gente, as informações que você vai utilizar, a formulazinha, nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo PL. O que significa PL, Isaac? Patrimônio líquido. Onde você vai achar essas informações? O lucro líquido você vai encontrar no final, a última linha basicamente da DRE, falando qual que é o lucro líquido daquele período, geralmente de um ano da empresa. Dividido pelo PL, patrimônio líquido, que você vai encontrar no balanço patrimonial do lado direito, embaixo de passivos. É eles dois que você vai utilizar para fazer o cálculo desse ROI. Segundo indicador é a margem líquida. E, gente, aqui ele vai te mostrar o potencial e a eficiência de uma empresa de gerar lucros para os acionistas. E as duas informações básicas que você vai utilizar para calcular esse indicador nada mais é do que o resultado líquido dividido pelas receitas de bens. Ou seja, resultado líquido é a última linha basicamente da DRE, descontado depois todos os custos, despesas, amortização, taxação, enfim. Dividido então pelas receitas do período, geralmente a primeira linha, ou seja, o faturamento. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você gastou, você faturou, você vendeu de produto 50 mil. Só que no final, depois que você tirou os custos, despesas, taxação para o governo, sobrou então 5 mil. É basicamente essas informações que você vai utilizar. Você vai então dividir 5 mil dividido por 50 mil. Você vai saber basicamente quanto de lucro líquido, margem líquida você teve do total que você vendeu, que foi 50 mil. Terceiro indicador é a margem EBITDA. Esse daqui eu gosto demais, porque ele vai realmente calcular o operacional, excluindo totalmente interferências externas, como taxação, como impostos, como juros também. Gente, a margem EBITDA é calculada com duas informações que você vai precisar. Você vai fazer então o EBITDA dividido pela receita de vendas. Isaac, o que é o EBITDA? O EBITDA nada mais é do que Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Significa no português, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, você está tirando os impostos, você está tirando os juros, você está tirando a depreciação e a amortização. Você está calculando só o operacional, aquilo que é realmente a essência da empresa na geração de capital, de lucro, de caixa. Dividido então pelas receitas de venda. De novo, essa receita de venda você vai achar na DRE, lá em cima, porque é geralmente o faturamento da empresa, tá bom? Só lembrando que o EBITDA também você vai ter que calcular. Você consegue pegar o EBIT, que é antes dos depreciação e amortização, na DRE, e depois você pega também lá no balanço patrimonial, todas as informações necessárias para você descontar a depreciação e amortização. Beleza? Em quarto lugar, a alavancagem EBITDA. Esse eu gosto demais também. Aqui vai falar para você, esse indicador te fala em quanto tempo a empresa seria capaz de pagar a dívida dela baseado no caixa disponível e na geração de caixa da empresa por meio das atividades que ela tem. Esse indicador se utiliza de duas informações necessárias. A primeira dela é a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Lembrando que, como vocês calculam a dívida líquida? A dívida líquida, para quem não sabe, é a soma então dos empréstimos e financiamentos menos o caixas e aplicações financeiras. Exato, o que é aplicações financeiras? Se a empresa tem algum investimento e tem como resultado algum juro sobre capital ou dividendo, você vai descontar essas aplicações financeiras da empresa também. Dividido pelo EBITDA. Lembrando que o EBITDA você vai encontrar essa informação na DRE.
pega o EBIT, que é os lucros antes de impostos, né? Antes de juros, na verdade. Antes de juros e impostos na DRE e soma mais depreciação e amortização que você vai encontrar no balanço patrimonial. Achando essa numeração, você calcula essa equação e você vai ter então como resultado um indicador que vai te mostrar em meses ou anos quanto aquela empresa consegue de tempo para pagar a dívida que ela tem, baseado nas operações de caixa que ela já faz. E em quinto e último, dois indicadores que trabalham juntos, que são o CGL e o ILC. CGL significa capital de giro líquido, que são os recursos aplicados no curto prazo, e o ILC, o índice de liquidez corrente, que é a liquidez que aquela determinada empresa tem em um determinado período. Vou colocar aqui na tela algumas informações de como você calcula esses dois, tá bom? Que é super importante para você analisar uma empresa. O CGL, o capital de giro líquido, nada mais é do que a subtração entre dois assuntos principais, que são o ativo circulante menos o passivo circulante. Você deve estar se perguntando, onde que eu vou achar, Isaac, o ativo circulante e o passivo circulante? Ativo circulante no balanço patrimonial do lado do ativo, e ele significa os bens e direitos realizáveis em até 12 meses, tá bom? E o passivo circulante é do lado do passivo, as obrigações, que você realiza em até 12 meses também. Você vai fazer a subtração e vai ter o resultado. Como que você analisa isso? Resultados acima de zero é positivo para a empresa e resultados abaixo de zero é negativo. Ou seja, quanto maior o CGL, menor o risco da empresa. Já o ILC você calcula da seguinte forma. O ILC significa índice de liquidez corrente. Você vai se utilizar das mesmas informações do ativo circulante e do passivo circulante. Mas em vez de você fazer uma subtração, você vai fazer uma divisão. Você vai dividir então o ativo circulante pelo passivo circulante. Agora sim, só para rebobinar todos os indicadores e você não esquecer de nenhum deles. Aqui eu abordei sobre o ROI, a margem líquida, a margem EBITDA, a alavancagem EBITDA e CGL e ILC, capital de giro líquido e índice de liquidez corrente. Gente, esses indicadores são indicadores baseados na DRE e balanço patrimonial. Muita gente não investe, não analisa isso, por isso realmente tem resultados medíocres. Então se você analisar isso daí de uma forma diferente, o que a grande massa não faz, eu tenho certeza que você vai ter resultados tremendos. Eu faço isso com meus investimentos, eu tenho. E é por isso que eu quero trazer informações assim para vocês nesse canal. Vou começar a investir dinheiro de verdade, de forma pública, para você ver, baseado em tudo isso. Para você não perder esse conteúdo, você precisa se inscrever nesse canal. Clica aqui embaixo, me ajuda aí, pô. Se inscreve nesse canal e deixa o seu like nesse vídeo para ele ser promovido e chegar a cada vez mais pessoas para saber de fato o que analisar para investir numa ação. Beleza? Vejo vocês no próximo conteúdo e até o próximo vídeo.